Vamos lá, pessoal. Retomamos aqui a nossa aula de inteligência artificial, é a aula 1, focada para advogados. Então, como eu falei lá na introdução, nós vamos dividir em duas estações aqui, pelo menos. Um é como é que a gente usa a inteligência artificial para melhorar a produtividade, ou seja, acelerar as coisas, porque a gente está muito atarefado nos dias de hoje. E às vezes a gente faz para atender os prazos com a qualidade que a gente não gostaria. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar bastante nesse quesito. O outro ponto é a respeito da forma como você se comunica, da forma como você atinge o outro de um jeito mais convincente, mais rápido e assim sucessivamente. Eu acho que isso vai ser uma das coisas mais legais. Antes de mais nada, eu preciso falar um pouco da Advoco. São só 5 segundos. A gente vem para inspirar, trazer novos insights, enfim, trabalhar com consultoria propriamente dita para melhorar a vida do advogado dos escritórios de advocacia. Em outras palavras, é trazer do mundo corporativo as boas práticas para que os advogados assumam um papel ainda mais de gestor, né, com uma visão de administração do seu negócio ainda mais amadurecida. Esse é o papel da Advoco, tá bom? Vamos lá. A inteligência artificial veio agora, principalmente no final do ano passado no início desse ano, como um grande boom e tem cercado a advocacia com muitas ferramentas interessantes. Então, não dá mais para a gente ignorar. Foi como aconteceu no passado, né? Com o legal design. Muitos advogados que foram ligeiros ali pegaram ali as boas técnicas e tudo mais e começou a ter uma produtividade maior, uma forma de se comunicar melhor e resultados melhores. Surfaram naquela onda do legal design. Agora, com a inteligência artificial, não é diferente. Precisamos acelerar as nossas absorções dessas novas tecnologias para surfar na onda e não perder tempo e ganhar com isso. É claro que quando a gente fala de inteligência artificial é como se fosse um marco. Então, estar vivendo neste momento é muito relevante. Aconteceram outros marcos, né? O evento da internet há 30 anos, depois os smartphones, que são verdadeiros computadores à nossa mão. Mas a inteligência artificial é considerada um grande marco. Então, eu acho que prestar atenção nesse momento e absorver isso na sua realidade vai fazer muita diferença. Para vocês terem uma ideia, de janeiro de 2023 para cá, mais de 1.000 ferramentas de inteligência artificial foram lançadas. Aqui do material do treinamento, eu sempre vou deixar aqui o material de links, tá? De referência para vocês verem como está funcionando. Mas o que eu acho interessante é que hoje mesmo foram lançadas algumas inteligências artificiais melhores das que eu estava consultando semana passada. Então vai sempre uma melhoria, sempre um avanço. Vale muito a pena a gente olhar nesse aspecto, tá bom? É claro que a gente vê notícias assim um pouco até alarmantes, né? Que é um pouco do papel da mídia, né? Trazer assim um superfaturamento em cima das notícias. Essa notícia aqui da CNN, agora do final de março, falou, olha, a inteligência artificial vai afetar 300 milhões de empregos no mundo todo, diz Goldman Sachs. E aí eu fui atrás dessa notícia, e principalmente da fonte dela. Então, como eu falei para vocês aqui, tá vendo que ele vira uma mãozinha aqui, vai ter sempre o link, né? Então eu fui olhar a fonte disso para entender melhor. E realmente vai afetar os empregos no mundo todo, mas não são 300 milhões. A fonte nem traz 300 milhões. A fonte fala que 47% dos empregos que foram analisados na pesquisa, numa base de mais ou menos 700 profissões, 47% serão afetados, mas não fala de quantas pessoas efetivamente serão afetadas. Mas qual que é o legal disso? O legal é que eu perguntei para a inteligência artificial, onde está a fonte? A fonte confirma isso? O que diz os percentuais? Quais foram as profissões que serão mais afetadas, menos afetadas? Qual foi, por exemplo, a amostragem da pesquisa? Então você não precisa ler a pesquisa inteira. Você pode fazer as perguntas certas para a inteligência artificial. O que eu já acho sensacional. 47% das profissões mais em voga hoje serão afetadas, é quase metade.
Então, isso é uma coisa muito relevante. A fonte da pesquisa também está aqui no material, que vai ser muito legal vocês poderem olhar. Agora, como fazer essas perguntas? Essa é a chave do curso. A gente vai olhar uma forma muito mais efetiva de usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Mas, como eu falei, quero reforçar, olhar para isso com cuidado faz muita diferença. É um marco, é uma forma da gente entender um próximo passo na nossa próxima, no nosso próprio evolução, tá bom? Então acho que vale muito a pena a gente olhar com carinho e cuidado este momento que nós estamos vivendo. É claro que a gente não começou ontem, né? Eu falei que a partir do ano passado houve um boom, é verdade, mas esse assunto já está sendo conversado desde a década de 40. Como é que as máquinas vão poder se aproximar cada vez mais numa interação com o ser humano? É claro que agora nos anos 2020 para cá, a coisa foi melhor, vamos dizer assim, teve mais aderência, né, para as pessoas comuns, como eu, como você, para as profissões mais comuns. Antigamente estava mais na área da academia ou nas empresas de alta tecnologia. Agora popularizou mais. Não é a intenção mostrar aqui as letrinhas, né? Apesar de que dá para ler quando você receber o material. A ideia aqui é mostrar essa evolução. Começou em 1943 até 2022, tinha coisas acontecendo no mundo da inteligência artificial. Mas é muito importante que a gente absorva alguns conceitos, tá joia? A gente está toda hora ouvindo falar de algoritmo, né? Algoritmo das mídias sociais. Parece que o celular da gente ouve quando a gente fala alguma coisa e de repente começa a aparecer propagandas disso. E ouve mesmo, tá? Não é o celular que ouve, são os aplicativos dentro do celular que ouvem, né? E isso é uma forma da gente falar que tudo é algoritmo. Mas deixa eu explicar o que é algoritmo. Algoritmo é uma receita de bolo. Algoritmo não chega nem a ser um programa. O algoritmo é como, falei da receita de bolo. Olha, você precisa dos ingredientes. Quais são? Olha, são X ovos, farinha de trigo, leite, você bate assim, e aí você vai ter o bolo. Então o algoritmo é como se fosse essa linguagem antes da programação. Antes de eu dizer lá como é que vai ser a programação, eu tenho que pensar como eu vou transmitir para a linguagem de computador essa minha, como eu posso dizer, a minha receita. Ou seja, eu quero fazer isso. Como é que eu vou pensar e estruturar isso em camadas, em instruções, para depois colocar numa linguagem de computador? Então, o algoritmo nada mais é do que uma instrução, do que uma receita, do passo a passo, do como são os ingredientes e assim sucessivamente. Por que eu faço questão de falar sobre isso? Porque o algoritmo é uma palavra da vez agora. E a forma como você vai se comunicar com a inteligência artificial é um novo algoritmo. Então é muito importante que a gente saiba como fazer essa estruturação dessa mensagem. Qual que é a forma que eu vou estruturar esse diálogo para poder me comunicar com a inteligência artificial. Por isso é relevante você saber o conceito. A outra coisa é o tal do machine learning. O machine learning pode ser considerado uma inteligência artificial, mas ela é um passo anterior, talvez. Por quê? Do tanto que os algoritmos são transformados em linguagem de computador e o usuário vai colocando ali, olha, tecle aqui para abrir tal janela, clique aqui para fazer tal coisa. O programa ele já vai se reescrevendo, ele já vai entendendo ali numa forma como se ele estivesse aprendendo, né? O learning aqui é do inglês, né? É o aprendizagem da máquina, a máquina aprendendo. Então ela vai ali, tanto que interage com os comandos dos usuários, que ela vai reescrevendo o seu próprio código. Mas ainda assim é um passo atrás da inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial, aí sim, ela é o que se aproxima mais de uma interação com o humano. Então eu vou dizer para ela o que eu quero que ela faça e ela vai me retornar, tá joia? Por exemplo, o Alexa não é uma inteligência artificial, ela é uma espécie de machine learning. Pode ser considerada inteligência artificial, mas não por grandes especialistas, porque ela ainda faz uma pesquisa muito abrangente na internet, nos dados públicos e te devolve. Mas o diálogo com ela é ainda muito limitado. Com a inteligência artificial, não. O diálogo chega a ser de um nível de sofisticação tão grande
que ela pode sugerir insights, sugerir outras formas de você estruturar o seu pensamento, melhorar o diálogo. Por exemplo, eu estava fazendo hoje pela manhã uma análise de dois fornecedores, dois prestadores de serviços que iam fazer uma campanha de marketing para uma rede de escolas. E eu estruturei o texto, olha, os pós e os contras desse prestador de serviço são esses, os pós e os contras desse prestador de serviço são esses, minha conclusão. Eu achei que o texto ficou assim, meio cansativo. Eu fui e falei para a inteligência artificial, olha, atue como um profissional de marketing que está fazendo uma análise de seleção para dois prestadores de serviços, são duas agências de marketing, e o texto é esse, eu gostaria que ele fosse melhorado. Mas o texto ficou impecável, muito mais claro, muito mais convincente, e eu com termos que eu não tinha pensado anteriormente. Então, além de ter melhorado a minha produtividade, o texto ainda ficou mais caprichado, mais profissional, mais entendível por quem vai lê-lo da primeira vez, além de ser mais resumido. Então, esse é o papel da inteligência artificial, é ter essa interação com os profissionais como se fosse um diálogo mesmo, tá joia? E agora, em 2023, é claro, tem um boom, eu acabei de falar, mais de 1.000 ferramentas foram lançadas de janeiro até março, tá? Já estamos em maio. Isso significa dizer que a gente tem que estar muito atento, porque as melhores ferramentas vão estar sendo disponibilizadas agora. Acho que isso é uma coisa muito, muito importante. E no mundo do advogado, eu costumo dizer que é como se fosse ali uma injeção no cérebro, né, de mais potência para o advogado falar o seguinte, poxa, a minha carreira até aqui veio dessa forma, e agora ela pode atingir um outro patamar. Olha que importante isso que eu estou te falando. Não importa se você já é bem cascudo, um advogado extremamente experiente, com muitos anos de carreira, ou se você é um advogado novo nas suas experiências e tudo mais. O que eu estou dizendo para vocês é que ele pode acelerar e muito a forma como você atua, a forma como você, enfim, entrega o seu trabalho. E isso vai aumentar a competitividade sobremaneira. Então, quem entrar nesse mundo agora vai sair na frente, obviamente. Então, para o advogado, eu acho que vai ser uma experiência incrível, vai ser uma injeção de potência ali, de energia no cérebro, para ele entregar um trabalho muito melhor. Seja para o cliente, seja para fazer uma apresentação de si próprio, dos seus serviços, enfim, é uma possibilidade assim altíssima de você melhorar a sua atuação. E eu gosto muito desse do sabia que, né? Você sabia que a inteligência artificial ela vai aprendendo com a forma como você vai se dialogando com ela. Então, do jeito que você vai interagindo, você pode ir instruindo ela a melhorar, inclusive, as respostas dela. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. E qual que é a grande sacada? Por isso que eu falei do algoritmo. Porque a linguagem com que a gente fala com inteligência artificial é chamada de prompt. Não sei, alguém inventou esse nome aí. O prompt é o novo algoritmo. Então eu falei que o algoritmo é como se fosse uma receita de bolo. O prompt, ou seja, o texto com que você vai ali dialogando com a inteligência artificial, você pode fazer com que ele vá melhorando, melhorando, melhorando. A outra coisa que eu acho muito bacana é que você pode utilizar no seu dia a dia. Olha, eu quero que você analise os principais pontos desse contrato. De acordo com a lei tal, quais são os impactos na vida cotidiana? Olha, saiu um estudo tal e eu quero entender melhor como isso vai impactar a profissão do advogado. Ou saiu uma análise de risco sobre a contratação de uma empresa tal, qual que é o ponto mais relevante que eu possa dizer para o meu cliente em resumo. Então, é uma coisa muito inteligente usar a inteligência artificial nesse momento. A outra coisa que eu acho bem bacana são para resolver atividades rotineiras. Resuma esse texto, faça uma leitura de um PDF. Olha que bacana isso. Você tem um PDF de uma sentença, por exemplo, e tem muitas páginas, 30 páginas ou 40 páginas, às vezes os juízes gostam de escrever bastante os seus auxiliares, e você não está com muito tempo para ler tudo. Você coloca o PDF lá, ela já lê o PDF, a inteligência artificial, e já sugere algumas perguntas. Por exemplo, ora,
qual foi a sentença dada para os réus, quais foram os argumentos utilizados pelo juiz para dar essa sentença, qual foi a base legal e assim sucessivamente. Então, atividades do dia a dia se tornarão extremamente mais ágeis quando você utilizar a inteligência artificial. O último ponto é, claro, você tem que estar muito atento à questão da ética, à questão do profissionalismo, porque é muito interessante que você, inclusive, diga para o seu cliente que você está usando inteligência artificial para acelerar a entrega dos serviços do trabalho dele com a qualidade impecável, tá bom? O Você Sabia Que é muito legal. Agora, uma pergunta que os advogados me fazem sempre: a nossa profissão está em risco? Seremos substituídos? É claro que não, não é? Eu acredito que toda nova tecnologia tem sim uma certa ameaça para algumas profissões. Na verdade, para alguns profissionais, não é? Porque profissionais que fazem ali o basicão, revisão de peças ou sei lá, digitar peças ainda no modelo muito tradicional, com uma linguagem muito rebuscada para, enfim, mostrar que sabe um pouco da forma culta do português e do direito. Isso vai ser realmente desnecessário, porque a inteligência artificial já faz isso. Então, eu insisto que o advogado tem que usar a inteligência artificial para melhorar. Os que não buscarem isso, aí sim, tem algum risco, mas jamais serão substituídos. Eu coloquei uma lista aqui de 10 coisas, né, que são uma reflexão para que as pessoas fiquem seguras, mas ao mesmo tempo que fiquem atentas, porque os que não aproveitarem este momento realmente vão ter algum tipo de dificuldade para lidar com advogados que apresentarão muito mais aderência à tecnologia. Então a competitividade vai ser muito maior. Quem não aproveitar vai ficar para trás, isso é uma verdade. Eu coloquei aqui, e o material vai estar disponível para vocês no curso, algumas ferramentas de inteligência artificial que são pagas, tá? Essas aqui, mas eu acho que elas são importantes que você esteja atento. O Courrier, por exemplo, para quem é advogado trabalhista, você está pesquisando, por exemplo, uma vara de um juizado qualquer e pergunta, olha, quais são as chances dessa vara para esse assunto, com esses temas e tal, julgar procedente ou improcedente. A inteligência artificial consegue fazer essa previsibilidade. Olha, se tramitar essa peça aqui nessa vara, qual que é a previsão enfim, quanto tempo vai demorar para ter algum desfecho aí? A inteligência artificial consegue prever isso. Eu coloquei aqui 9. Essa Turivius aqui, por exemplo, para quem é advogado tributarista, é incrível. Faz a mesma coisa do que o Courrier, mas é principalmente focada para o tributarista. Então, se você tem ali uma tese qualquer, ela consegue dar uma previsibilidade. Olha, essa tese já tem pré-julgamentos, ou julgamentos que são improcedentes em X%, não vale a pena. Então você pode dar um aconselhamento muito maior para o seu cliente, né? Por exemplo, essa Courrier eu acho interessante, tinha um escritório de advocacia no interior de São Paulo que atendia um cliente que era uma rede de farmácias, de drogarias. E uma outra rede de farmácia era concorrente e ele fez uma análise com o Courrier sobre as principais causas de ações trabalhistas. Então, como as informações são públicas, a inteligência artificial começou a varrer e trouxe ali um extrato falando, olha, as principais causas de pedido são essas, os valores são esses e assim sucessivamente. E ele conseguiu apoiar o cliente dele com uma análise falando, olha, esses aqui são os buracos que o seu concorrente cai. Você deve ficar atento para não cair nesses mesmos buracos. Eu achei incrível isso. Então, a inteligência artificial pode promover isso. Essas aqui são softwares que são pagos, mas são muito interessantes que você dê uma olhadinha. Agora, as que não são pagas, eu acho incrível. Eu trouxe 20 aqui. Nós não vamos falar das 20, tá? Eu vou falar de algumas inteligências artificiais que podem ter aqueles 2 pilares que eu falei que são os pilares desse curso. Como é que eu melhoro a minha produtividade e como é que eu melhoro a qualidade da minha argumentação. Então esses são os focos aqui que nós vamos buscar e trazer para vocês com questões práticas. Mas eu vou deixar uma lista aqui, essa Ask Your PDF, que é a primeira, eu achei sensacional. Você pega o PDF, coloca lá, ela já fala o seguinte, eu entendi o PDF, essas são as questões que eu sugeriria que você perguntasse. Olha que bacana. Então ele já sugere algumas questões que você pode ir
aprimorando. E depois que você faz as questões, ou faz as suas próprias, ele fala, olha, tem outras questões correlacionadas que você pode querer saber. Então é um adianto assim que é muito sensacional, tá bom? E por aí vai. São 20 que eu acho que são muito, muito pertinentes. Essa 12ª aqui, que é Harry, que deve ter sido inspirada naquele filme, naquela série lá, né? Suits, eu acho bem interessante, que ela já dá algumas dicas ali para focadas realmente no direito. Acontece que, é claro, ela é focada no direito americano, mas tem algumas coisas que são muito comuns. Por exemplo, se você quiser pedir um aconselhamento ainda mais aprofundado, se você estiver lidando com um processo de divórcio, né, assessorando seu cliente no processo de divórcio. Então, ele tem algumas dicas ali que eu acho bem interessantes. Ainda não tem uma ferramenta específica para o direito no Brasil, né, que olha para essas coisas no Brasil, mas já já vai sair. Fiquem atentos, porque essas são as 20 que nós pesquisamos e que são extremamente interessantes. A aula de hoje é isso, é essa introdução para você se convencer de entrar nesse mundo da inteligência artificial. Não tem mais saída. Você tem que embarcar para aumentar a sua competitividade, transformar com um alto impacto a sua carreira. E não importa onde você está nesse momento. Se você é um advogado júnior, ou um advogado sênior, ou um advogado ultra sênior, a inteligência artificial vai ajudar demais na sua carreira. Fiquem comigo que na aula 2 nós vamos trazer atividades práticas de como utilizar essas ferramentas e outras para o seu dia a dia.